Ela venceu e vence os tempos. Ela é a verdade absoluta. A Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, eterna, viva e eficaz. Porque nem só de pão viverá o homem. Ouça agora a palavra de Deus. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Estamos aí então mais uma vez para continuar a leitura da palavra de Deus, amém? Juízes, capítulo de número 20, glória a Deus. Vamos pedir para Deus para nos dar o discernimento, pedir para o seu Espírito nos ajudar a discernir espiritualmente a palavra que vem dele, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui agora, Pai, em Tua presença para ler a Tua palavra, Pai. Quem é homem, Pai, para ler a Tua palavra, Pai, simplesmente por ler? Precisamos do Teu Espírito Santo para entender, Pai. Então fala conosco, Deus. Fala conosco através da Tua palavra para que nós venhamos endireitar nossas veredas, Pai. Para que nós venhamos criar o hábito de ler a Tua palavra, para que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, fazer a Tua vontade, Pai. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda, pois, como diz a Tua palavra, sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Então que nós venhamos ler a Tua palavra, discernir e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 20 do livro de Juízes. A conta, o subtítulo, 1406 anos antes de Cristo. Então saíram todos os filhos de Israel e se reuniu a congregação com um só homem, desde Dan até Berseba, e também a terra de Gileade perante o Senhor em Mispa. Parece que Mispa era um lugar nacional de reunião. A expressão perante o Senhor também poderia significar que o tabernáculo havia sido levado de Siló para lá. E os chefes de todo o povo de todas as tribos de Israel estavam presentes na reunião do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Foi uma tremenda reunião. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel tinham subido a Mispa. E disseram aos filhos de Israel: contai como foi esta maldade. E foi feita a investigação sobre o acontecido com detalhes. Então o homem levita, marido da mulher morta, respondeu e disse: eu cheguei a Gibeá, cidade de Benjamim, com a minha concubina, para passar ali a noite. Levantando-se contra mim, os homens de Gibeá cercaram a casa de noite com a ideia de me matar, e oprimiram a minha concubina de tal maneira que ela morreu. Então, tomando eu a minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei por todo o termo de posse de Israel, porquanto foram feito maldade e crime em Israel. Que doloroso deve ter sido ao Espírito de Deus ter que registrar tal baixeza. Eis que todos vós que sois os filhos de Israel estão presentes. Daí aqui o vosso parecer e o conselho. Entretanto, não há registro que eles tenham procurado o Senhor, ao menos nessa oportunidade. Daí o resultado desastroso. Os homens de Israel ficaram horrorizados quanto aos frutos da carne em Gibeá. Mas eles estavam cegos às atividades e ao poder deste mesmo princípio do mal neles mesmos. Encheram-se de ira devido a conduta dos homens de Gibeá contra um levita e sua mulher, mas não há registro de seu sentimento de horror a este pecado contra Deus e ao mal da idolatria, que nesse tempo existia em seu meio. Assim é na atualidade. Um pecado contra Deus é tratado superficialmente, mas um pecado contra a sociedade é julgado sem misericórdia. Então todo o povo, como um só homem, levantou-se e disse: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nos apartaremos cada um para a sua casa. Nenhum deles retornaria ao seu lar até que o castigo devido fosse infligido a Gibeá de Benjamim. Até que façamos isso sobre Gibeá, que joguemos sortes contra ela. A palavra sorte pode referir-se ao Urim e ao Tumim. Entretanto, se isso de fato for o caso, não significa que eles foram perguntar a vontade do Senhor, quanto ir a não ir, mas sim quanto a quem iria. E tomaremos 10 homens de cada 100 de todas as tribos de Israel, de cada 1.000, 100, e 1.000 a cada 10.000, para proverem mantimentos para o povo. E indo eles a Gibeá de Benjamim, façam-lhe conforme toda a abominação que cometeu em Israel. E se ajuntaram todos os homens de Israel contra esta cidade, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade foi essa que cometestes entre vós? Entregai-nos agora aqueles homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que o matemos e eliminemos o mal de Israel.
Mas os cidadãos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Acredita-se que eles não tenham pedido apropriadamente. Independente disso, a resposta dos cidadãos de Benjamim foi totalmente contrária, e eles sofreriam muitíssimo por isso, junto com o restante de Israel. Antes se ajuntaram os filhos de Benjamim da cidade de Gibeá para sair a pelejar contra os filhos de Israel. Satanás tem prazer quando os membros do povo de Deus lutam entre si. E foram contados naquele tempo os filhos de Benjamim das cidades. Havia 26.000 homens que tiravam a espada, além dos que moravam em Gibeá, entre os quais foram contados 700 homens escolhidos. De todo aquele povo havia 700 homens escolhidos que eram canhotos. Todos esses atiravam uma pedra com a funda em um cabelo e não erravam. E foram contados os homens de Israel, fora os de Benjamim. Havia 400.000 homens que tiravam a espada, todos esses homens de guerra, o que significa que eram competentes na batalha. Levantaram-se logo os filhos de Israel e subiram à casa de Deus e consultaram Deus, dizendo: quem subirá dentre nós primeiro para guerrear contra os filhos de Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá subirá primeiro. Uma vez mais, os israelitas não perguntaram ao Senhor se eles deveriam ir ou não, e sim quem iria primeiro. Levantando-se, pois, de manhã, os filhos de Israel puseram acampamento contra Gibeá. E saíram os filhos de Israel a combater contra os de Benjamim, e os varões de Israel ordenaram a batalha contra eles junto a Gibeá. Saindo então de Gibeá os filhos de Benjamim, e saíram os filhos de Israel a combater contra os de Benjamim. Os varões de Israel ordenaram a batalha contra eles junto a Gibeá. Saindo então de Gibeá os filhos de Benjamim, derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens dos filhos de Israel. Porque o Senhor diria a Judá que saísse a batalha e os israelitas perderiam esse grande número de homens? Se os filhos de Israel tivessem agido no começo, como eles o fizeram mais tarde no versículo 26, não teriam sofrido as suas duas derrotas no versículo 21 e 25. O planejamento deles sem consultar a Deus era um dos frutos da natureza caída que eles compartilhavam com os homens de Gibeá. É verdade que depois que eles tinham feito os seus planos, eles oraram, mas somente depois que os planos já foram feitos. Williams diz com respeito a isso: há instrução nisso para os crentes em todas as épocas. Antes que as tribos fossem capazes de julgar o mal em outras, elas precisavam de uma forte disciplina para ensinar a julgar o mal nelas mesmas. O povo, com a morte na alma, não pensou em perguntar a Deus sobre que assunto deveria ser resolvido. Os israelitas sequer estavam conscientes de que eles mesmos eram culpados de pecados que clamavam pela ira divina. Foi necessário, portanto, que eles aprendessem uma profunda lição moral, porque Deus não pode conceder vitórias à vontade natural do homem. Mas, reanimando o povo, os homens de Israel voltaram a ordenar a batalha no mesmo lugar onde tinham ordenado no primeiro dia. Porque os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até a tarde, e consultaram ao Senhor, dizendo: voltarei a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor lhe respondeu: subam contra ele. Os filhos de Israel, pois, se aproximaram no dia seguinte dos filhos de Benjamim. E naquele segundo dia, saindo Benjamim de Gibeá contra eles, derrubaram por terra outros 18.000 homens dos filhos de Israel, todos os quais tiravam a espada. Em outras palavras, até os homens fortes de guerra foram derrotados de fato nas duas batalhas. Eles tinham sofrido 40.000 baixas, o que, como é óbvio, é uma catástrofe. Então subiram todos os filhos de Israel e todo o povo, e foram à casa de Deus e choraram, e se achegaram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e sacrificaram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. O ato de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas indica o fato de que Israel agora estava experimentando o verdadeiro arrependimento, porque sua fé uma vez mais está no sangue derramado do Cordeiro. A nação, por fim, aproxima-se de Deus com arrependimento e tristeza, confessando que ela mesma é pecadora. Interpretando isso à luz do Novo Testamento, os israelitas confessaram a sua própria culpa, declararam-se dignos da ira de Deus e rogaram à pessoa a obra de Cristo,
o Cordeiro de Deus, pelo perdão e pela aceitação. As almas deles, agora humilhada e ensinada, estavam em um estado moral capaz de ir a Gibeá. Esta sim realmente merecia a ira, e iria receber esta ira, mas Israel também havia merecido a ira e tinha em figura de sofrê-la em Cristo e com Cristo, antes de desembainhar a espada contra Benjamim. Deus não reconhece nada fora de Cristo e do que ele fez por nós na cruz. Logo, o homem é reconhecido só quando a sua fé está em Cristo. E mais do que tudo, no que Cristo fez por nós na cruz. Tal fé demonstra que o homem reconhece exatamente o que ele é, um pecador que necessita de um Salvador, que é Cristo, o único Redentor. E perguntaram os filhos de Israel ao Senhor: por que a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias? E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, apresentava-se diante naqueles dias, dizendo: voltarei a sair em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou desistirei? E o Senhor disse: sobe, que amanhã eu entregarei em tua mão. Mas somente com base no cordeiro imolado, não devemos nunca esquecer isso, porque não mudou até este momento e de fato nunca mudará. Por isso o autor de Hebreus se referiu a isso como o testamento eterno. E Israel então pôs emboscadas ao redor de Gibeá. Subindo então os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim ao terceiro dia, ordenaram a batalha diante de Gibeá como das outras vezes. E saindo os filhos de Benjamim contra o povo, afastaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, matando-os como das outras vezes pelos caminhos, uns dos quais sobe para Betel e outro para Gibeá pelo campo, e mataram os 30 dos homens de Israel. E os filhos de Benjamim disseram: estais vencido diante de nós, como dantes. Mas os filhos de Israel disseram: fugiremos e nos afastaremos da cidade até os caminhos. Então se levantaram todos os homens de Israel de seu lugar e ordenaram a peleia em Baal-Tamar e também em emboscadas de Israel, e saíram de seu lugar da caverna de Gibeá. E vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha começou a agravar-se, mas eles não sabiam que o mal se aproximava sobre eles. E feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os quais tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam mortos, pois os filhos de Israel tinham dado lugar aos benjamitas, porque estavam confiados nas emboscadas que tinham posto por detrás de Gibeá. E repentinamente as emboscadas atacaram Gibeá e se estenderam e feriram ao fio da espada toda a cidade. E os israelitas tinham um determinado sinal com as emboscadas, e eram os que fizeram muito fogo para que subisse uma grande fumaça da cidade. E logo depois que os homens de Israel voltaram à batalha, os de Benjamim começaram a derrubar feridos dos de Israel, uns 30 homens, e já diziam: certamente eles têm sido derrotados diante de nós, como na outra batalha. Mas quando a chama começou a subir da cidade como uma coluna de fumaça, Benjamim voltou a olhar para trás, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. Então viraram o rosto dos homens de Israel e os de Benjamim e se encheram de temor, porque viram que o mal que tinham vindo sobre eles. E viraram, portanto, as costas diante de Israel para o caminho do deserto, mas o esquadrão os alcançou, e os que saíram da cidade matavam-nos, havendo-o encerrado no meio deles. E assim cercaram os de Benjamim e os perseguiram, e à vontade os pisaram, até que frente de Gibeá para o sol nascesse. E caíram de Benjamim 18.000 homens, e todos eles eram homens de guerra. E voltando-se logo, fugiram para o deserto, a penha de Rimom. E deles ainda colheram 5.000 homens pelos caminhos, e foram seguindo até os de Dom, e mataram eles 2.000 homens. Assim, todos que de Benjamim morreram naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, e todos eles eram homens de guerra. Mas se viraram e fugiram para o deserto, até a penha de Rimom, 600 homens, os quais estiveram na penha de Rimom 4 meses. Aleluia. Glória ao Senhor.
Assim todos de Benjamim morreram naquele dia. Foram 25.000 homens que tiravam a espada, e todos eles eram homens de guerra. Mas se viraram e fugiram para o deserto até a penha de Rimom 600 homens, os quais estiveram na penha de Rimom 4 meses. E voltaram os homens de Israel para os filhos de Benjamim e os feriram a fio da espada, os homens e os animais da cidade e tudo que foi achado. Deste modo puseram fogo em todas as cidades que achavam. Contando os homens de Israel e aqueles de Benjamim, a perda total foi de um pouco mais de 65.000 homens, tudo devido ao pecado no âmbito do vício que infestava Benjamim, e da justiça própria que infestava os homens de Israel. É irônico que tenham perdido mais homens devido à justiça própria do que ao vício. Atente para a tristeza e para o desgosto que isso trouxe a milhares de famílias em Israel, maridos, pais, irmãos e filhos. Como dissemos, o pecado levará a pessoa para além de onde ela desejava ir e custará tão caro a ponto de ela não poder pagar. Amém? Esse foi o capítulo 20 do livro de Juízes, amém? Aqui Deus, falando sobre o acontecido, o povo de Deus ali um contra o outro, lutando. E certamente ali muitos sofreram, muitos morreram, amém? Por causa daquele acontecido com a concubina e o levita. E eles não consultaram a Deus, E aí então deu no que deu, Muita morte, muita desgraça, e assim é nos dias de hoje também. A gente tem que aprender que nós devemos consultar a Deus sempre antes. Não adianta a gente tomar uma decisão e depois consultar a Deus, amém? Glória a Deus. Que essa palavra tenha entrado em nosso coração e nossa mente, e que nós venhamos poder colocar ela em prática em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus agora pela oportunidade. Senhor Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, por mais esta oportunidade, Pai, de ter lido a Tua palavra. A Tua palavra, Pai, com certeza ela estará, Senhor, em nossa mente, Pai, em nosso coração. Basta que nós venhamos colocá-la em prática, para que o benefício, Pai, da Tua Sagrada Escritura venha estar em nossa vida, Pai, e que nós venhamos poder passar, Pai, para este mundo, Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Fique na bênção, fique na paz, compartilhe, vamos fazer o ID de Cristo, e até a próxima, em nome de Jesus, amém?